Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou em um barco e a multidão ficou em pé na praia escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar. O semeador semeava as sementes com a própria mão. E, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. E essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e pelos agricultores, que utilizavam-nos para percorrer a plantação. O solo desses caminhos eram duros e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso, que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, na qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e por impulso a recebe com alegria, mas pela falta de raiz isso dura muito pouco. Logo que surge a primeira aflição ou perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e a abandona. E há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse sim dá fruto. Portanto, a parábola do semeador traz lições muito importantes derivadas de seu significado principal, pois algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outras possuem um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem.
Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida, que infelizmente é voltada para o pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, ludibriadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas finalmente, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. E esse sim é o verdadeiro semeador da palavra de Deus aqui na terra. Portanto, meus irmãos, que possamos sempre ouvir, acolher e levar a palavra de Deus, pois é isso que Jesus espera de nós. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.